Olá pessoas, agora são 11h43, não dá pra ver. Não vai dar pra ver, mas... Tem como focar aqui? Ah, tem. Isso aí. São 11h43 e eu gostaria de deixar um relato aqui pra vocês. 11h43 da noite e algo aconteceu aqui nesse momento. Foi bem interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. No título tá "Por que não desistir tão cedo?", alguma coisa assim. E eu tô cumprindo algumas metas, né? Eu escrevi algumas metas pra eu cumprir e tô há quase 2 meses cumprindo todos os dias, anotando, né, que eu cumpri. Obviamente não foi perfeito, eu falhei algumas vezes, mas não deixei de fazer. Eu apenas adiei um pouco, mas eu ainda tô satisfeito. Afinal de contas, a gente tentar ser perfeito, né, limita a gente. Então, errar é normal, tá tudo bem. Tô falando um pouco mais baixo porque já são 11h43, então meus pais estão dormindo, eu não gostaria de acordar eles nesse momento. Mas o que aconteceu foi o seguinte, né, hoje eu queria novamente adiar, né, uma das minhas metas de hoje, que era 10 horas ainda e eu não tinha cumprido essa meta. E por outros motivos, eu tava bem exausto e eu decidi esperar 1 hora, então 11 horas eu ia cumprir essa meta. Porém, o que eu vou ficar fazendo das 10 às 11? Eu poderia... Apareceu aqui uma luz de bateria fraca. O que eu ia ficar fazendo das 10 às 11 da noite, né? Poderia, quem sabe, talvez ler um livro, mas eu não tinha pensado nisso. Então eu fiquei sem fazer nada. Só que aí o sono começou a vir e eu me deitei na cama e fui olhar algumas coisas na internet, né? Não necessariamente vídeos do YouTube, no Instagram, sim aplicativos de venda, né? Mercado Livre, AliExpress. Eu comprei uma coisa recentemente, decidi, né, ver se estava mais próximo de mim e também aproveitei para dar uma olhadinha em algumas outras coisas e o sono começou a ficar mais forte. E desde as 10 horas, né, que foi quando eu decidi descansar 1 hora para começar, né, para finalmente terminar essa meta, eu tava na minha cabeça, eu tô com zero pingo de vontade de fazer isso, zero pingo de vontade. Eu fiquei das 10 até as 11 horas em uma batalha comigo mesmo pra não fazer. E eu já tinha me convencido várias vezes de que eu não iria fazer. Porém, uma coisa que muda toda essa história é que foi apenas dentro da minha cabeça. Em momento nenhum eu virei pra mim e falei assim, olha cara, você deveria completar as suas metas, você deveria fazer isso independentemente de você querer ou não fazer. Eu não fiz isso, eu não me motivei, eu apenas fiquei quieto e observei tudo isso. E, por incrível que pareça, no final das contas, eu fiz. Eu realizei a minha meta e eu acabei de terminar. Tô muito feliz por vários motivos. O primeiro é que essa meta eram exercícios, então nesse exato momento acabaram de ser liberados hormônios que me deixam mais feliz, assim por dizer, né? Hormônios que eu não sei exatamente quais são, mas são aqueles neurotransmissores lá, né? E
Também pelo fato de que quando a gente faz uma coisa que a gente não quer, uma área do nosso cérebro, que também é responsável por uma outra função que eu não me lembro no momento, ela cresce. Então, teoricamente, eu tô correndo atrás de uma melhora. Foi um pequeno passo, se for contar só hoje, mas minha saúde também tá melhorando, né? Se for levar em consideração, já que eu tô fazendo exercícios. Então, assim, eu também acabei ficando mais feliz do que eu esperava, porque um dos exercícios que eu tô fazendo, eu estou em progressão, então eu não cheguei onde eu quero ainda, porém eu acabei de terminar uma progressão e amanhã eu já vou começar com outra. Amanhã já é um novo passo, novos desafios, então eu tô muito feliz por isso, por ter conseguido avançar um passo. E talvez, quem sabe, eu não posso afirmar isso, mas se eu tivesse feito isso amanhã, talvez eu não teria ficado tão feliz, ou talvez eu não teria conseguido alcançar isso, né? E assim, cara, tem vários outros assuntos que eu gostaria de tratar. Talvez amanhã eu possa fazer outros vídeos. Amanhã eu não sei se tem muita coisa pra fazer, mas eu tô feliz. E agora explicando, né, o título desse vídeo é que se eu tivesse desistido lá do começo, se eu tivesse falado, cara, eu não vou fazer, e tivesse ido dormir, que foi o que eu ia fazer, né? Eu tinha mandado boa noite pra minha namorada e eu ia dormir, só que eu decidi ficar acordado, por algum motivo. E acabou que no final das contas eu acabei fazendo. Então a importância de você não desistir tão cedo é que talvez por algum motivo você possa acabar encontrando uma coisa que te motive a fazer aquilo. Ou não necessariamente uma motivação em si, mas também alguma força motriz, né? Alguma razão, algum motivo, né? Que te leve a realizar aquilo. No meu caso, eu não sei exatamente o que foi. Na verdade, eu lembro o momento, né? Que teve essa virada de chave na minha cabeça, mas eu não sei exatamente o porquê. Depois que eu mexi no celular, eu fui ler um pouco desse livro aqui, que é um livro maravilhoso. Eu tô lendo aos poucos, tentando absorver o máximo que eu consigo. Tá sendo uma leitura muito boa. E eu tava lendo ele e eu cheguei em uma parte específica que por algum motivo, pra mim, eu já tinha lido aquilo. E depois eu voltei pra procurar, porque na minha cabeça eu tinha certeza que existia outro capítulo com aquele mesmo. Existia 2 capítulos iguais no livro, porém eu acabei não encontrando. E nessa volta das páginas, eu acabei tendo a vontade de realizar as minhas metas. Eu acho que eu sou uma criatura muito habitual, tipo, muito metódica. Uma criatura de hábitos muito fortes. E felizmente ou infelizmente, eu acho que mais infelizmente do que felizmente, as coisas pra mim, a maioria delas precisam ser planejadas. Precisam ser planejadas para que possam acontecer, digamos que com mais certeza de dar certo. E eu acho que ter feito isso, ter feito todas as anotações que eu fiz, tá sendo muito interessante, porque eu tô cumprindo praticamente tudo que eu deveria cumprir e isso tá me deixando muito feliz. Tá realizando as minhas metas, tá me deixando muito feliz e sei lá. Por algum motivo eu pensei que esse assunto poderia dar 13 minutos de conteúdo, mas na real eu acho que qualquer assunto, independente de qual seja ele, apenas se visto de outro ângulo, pode sim dar bem mais de 13 minutos de conteúdo. Mas a parada é, cara, eu sei que eu acho que a maioria dos vídeos que eu faço aqui é mais pra poder me alertar ou me lembrar de alguma coisa. A maioria dos vídeos que eu gravo aqui é mais pra, por exemplo, aconteceu algo na minha vida que eu acho que é importante, então eu venho cá e anoto de forma falada, e quem sabe um dia eu venho aqui, retorno isso e consigo aplicar, né, todo esse conteúdo que eu tô falando aqui. Mas de fato eu acho que se... E eu tô falando isso justamente porque talvez possa ser que em algum momento vai acontecer isso de novo. Eu vou estar, digamos que, enfrentando uma batalha na minha mente pra fazer ou não fazer aquilo. E eu vou acabar não fazendo. Mas eu acho que se a gente puder apenas lutar mais um pouco, esperar mais um pouco
E agora eu acabei de lembrar uma coisa que eu queria muito ter falado, né? Que eu queria muito falar, que é... Esqueci, cara. É justamente isso. Às vezes a gente, por exemplo, vai pra academia e aí a gente, por exemplo, acaba de chegar da escola, do trabalho, e aí a gente, putz, tem que ir pra academia hoje. E aí você fica pensando e fala, não vou. Simplesmente isso. Só que se você for parar pra pensar, existem lutas e guerras e batalhas, tanto externamente, né, a nós, quanto dentro da nossa cabeça, que são muito mais longas. Por exemplo, guerras mesmo, né, um exemplo bem comum. Guerras, existiram guerras que duraram anos, e é óbvio que essas batalhas foram muito mais difíceis e muito mais longínquas, mas se você parar pra pensar, teve um lado que ganhou e um lado que perdeu. Então, por que não você travar essa batalha e ser você o lado que ganhou e os seus desejos de não querer fazer aquilo o lado que perdeu? Eu acho que se a gente talvez acho que se nos esforçássemos um pouco mais para vencer as batalhas da nossa mente, eu acho que conseguiríamos concluir muito mais metas da nossa vida. Porque parando para pensar, realmente é muito mais comum e a gente vê pessoas às vezes tendo dificuldades para cumprir alguma coisa, dificuldade para agir, dificuldade para ir lá e fazer e desistindo tão cedo. É muito mais incomum a gente ver uma pessoa lutando contra a mente, até que ela vai lá e faz, tá ligado? Independentemente dela estar querendo ou não naquele momento, ela vai lá e faz. E talvez, na verdade, eu gostaria que esse pudesse ser um ideal, né? Um valor, né? Do qual o livro Arte de Viver diz, para que possamos nos espelhar, né? Essa parte aqui, eu não sei se eu tenho tempo, mas... defina claramente a pessoa que você quer ser. Quais são os seus ideais pessoais. Eu espero que esse possa ser um ideal pessoal meu. Lutar por mais tempo, ao invés de simplesmente fugir do desconforto, escolher querer ele para mim, enfrentar esse desconforto até o tanto que for possível, para que eu consiga lutar, para que eu consiga vencer isso e fazer o que eu deveria fazer. Eu acho que esse assunto de fuga e fugir das responsabilidades, fugir do desconforto, fugir do inevitável da vida, eu acho que é um conteúdo bem interessante. Eu vou até anotar isso para em algum vídeo futuro eu tratar sobre essa questão. Não que eu seja um expert no assunto, mas eu acho que compartilhar minha experiência pode ser interessante. E quem sabe ajudar alguém. Bem, eu tenho que dormir agora. Amanhã eu espero poder gravar mais vídeos. Foi legal essa conversa. Eu queria muito falar sobre isso. Então, é isso. Até amanhã.